começou a aula de ciências para você que é estudante do primeiro ano. Bem-vindo, bem-vinda, boa tarde! Você está assistindo essa aula no período da tarde? Bom dia! É de manhã? Ou está assistindo essa aula à noite? Boa noite, então! Eu sou o professor Joelson e nesta aula de ciências aprenderemos, refletiremos sobre períodos diários e passagem do tempo. Me acompanhe na leitura do título desta aula na tela. A leitura do título sempre nos traz algo para pensar na aula que acontecerá, que já está acontecendo nesse caso. Vamos à tela? Para a leitura, tem um título aí. Quem sai à noite? É uma pergunta. E quem vai descobrir a resposta dessa pergunta nessa aula comigo, na Libras, é a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa. Bem-vinda! Vamos descobrir quem sai à noite, Raíssa? Do que vamos falar? Vamos entender um pouco melhor. Eu devo apresentar agora a habilidade do currículo paulista aos professores e pais. Vamos à tela seguinte, pensando em quem sai à noite. A habilidade é essa que está na tela, EF01CI06. Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. Tem uma referência de atividade no material do currículo em ação, na parte inferior da tela. Professor, anota aí. Bom, iniciando uma aula que tem o título Quem sai à noite, temos mais a ler na tela. E é na tela que podemos conferir. O que vamos aprender é uma pergunta. Vamos acompanhar a leitura? Comigo. Nesta aula, vamos conhecer alguns animais de hábitos noturnos e compará-los com animais de hábitos diurnos. Vai ter animais, que legal! Animais de hábitos noturnos, animais de hábitos diurnos. O que isso quer dizer? O que vocês pensam quando ouvem hábitos noturnos, hábitos diurnos? A gente vai refletir sobre esses hábitos. Ora, hábitos são comportamentos, professor, comportamentos que se repetem ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, ou seja, aquilo que a gente faz todo dia. Os animais também têm hábitos. E pensando nesses animais e em seus hábitos, vejam uma floresta, vamos à floresta, Raíssa. A gente vê uma floresta e como é que está essa floresta? Tem uma lua cheia, está escuro. E é no escuro que a gente observa. Uma pergunta, mais uma. Você já ouviu falar de animais noturnos? Animais chamados assim, animais noturnos, olhinhos piscando na escuridão. Que animais são esses? Descobriremos, ou melhor, já estamos pensando aqui nesses animais, nesses seres que têm hábitos, que são repetidos, esses comportamentos que são repetidos no período da noite. Pois é, nós, humanos, temos hábitos diurnos. O que isso quer dizer? Quer dizer que somos mais ativos durante o período do dia, enquanto há luz do sol. Esses animais na tela, que a gente vê os olhinhos piscando aí, ah não, esses aí não. Eles são mais ativos durante a noite, então eles fazem algumas coisas durante a noite, tem comportamentos e inclui-se aqui, por exemplo, podem se alimentar, caçar, se locomover durante a noite. Enquanto de dia, ora, ficam mais tranquilos, descansam, se escondem de outros animais ou não têm tanta atividade assim. Pensando nesses animais noturnos, a gente tem um vídeo em que a professora Genoveva visitou um jardim zoológico e conversou com alguém que nos ensinará e nos mostrará mais sobre os animais. Vamos assistir ao vídeo juntos? Atenção ao VT! Olá!
Olá, galerinha! Nós estamos aqui no Zooparque de Itatiba e vamos conhecer um pouco sobre os animais de hábitos noturnos, como esta linda coruja, o Frodo. A Camila, bióloga aqui do parque, vai nos contar um pouquinho sobre ele. Bom, o Frodo é uma coruja que se chama suindara, tem gente que conhece como coruja de igreja ou coruja de torre, porque gosta de fazer o ninho bem no alto das construções, né? E esse animal é adaptado para a vida noturna, então ela gosta de caçar mesmo durante a noite, para isso ela tem algumas adaptações no corpo, como a audição muito aguçada, então esse formato de coração que ela tem é na verdade para ajudar a direcionar o som para o ouvido e ouvir melhor. Ela tem um voo completamente silencioso, então não vai fazer barulho nenhum bicho vai escutar no silêncio da noite. E o melhor de tudo é a visão adaptada para a noite. Então são olhos muito grandes que mesmo com pouca quantidade de luz conseguem enxergar muito melhor que a gente. Camila, e além da coruja nós temos aqui ainda o ouriço, ele também é considerado um animal de hábitos noturnos? Isso mesmo. O ouriço ele é um mamífero bem diferente, comum da região aqui também. Ele tem o corpo coberto por pelos modificados, que são em formato de espinho, e ele gosta de sair por aí andando nas árvores, pelas árvores durante a noite, né? Então os olhinhos dele são bem miudinhos, pequenininhos, né? Mas ele não enxerga lá muito bem, mas ele ouve bem, ele é bem espertinho e fica sempre atento a qualquer barulhinho que aconteça à noite. Então, tanto se ele se assusta, ele ergue todos os pelos do corpo, mas ele não joga os pelos para longe não, tá? Um outro detalhe, o que define os animais como animais de hábitos noturnos? Então, cada espécie tem algumas características diferentes, né, que vai influenciar o ambiente onde vive, né, qual o período do dia mais ativo ou não. Então, alguns deles a gente consegue ver algumas características marcantes, como os olhos, em algumas regiões, olhos muito grandes, ou então outros com olhos bem pequenininhos, que realmente não tem luz nenhuma. Então, há o poder de audição também, muito bom, porque à noite qualquer barulhinho vai fazer diferença. E são animais silenciosos, né? São algumas das características aí dos animais noturnos. Ok, muito obrigada. E é isso, pessoal. Agora nós vamos conhecer o Juan, a Darja e a Dária. Esses felinos lindos que, ao meu ver, são os mais belos aqui do Zooparque de Itatiba, hein? Nós vamos conhecer um pouco dos hábitos desses animais noturnos. Camila, você pode falar para nós um pouco das características desses tigres? Bom, os tigres eles são muito conhecidos pela beleza, claro, né? Não tem como negar. E por essas listras, né, que eles têm pelo corpo, que ajudam também eles a se camuflarem no ambiente. E uma coisa interessante é que esses animais, assim como a maioria dos felinos, eles têm os hábitos de serem mais noturnos, né? No caso do tigre, ele começa a ficar ativo já no fim da tarde, né? No fim da tarde, comecinho da noite é quando ele vai caçar. Então, o bacana é de ver, além de ter uma visão muito boa para conseguir enxergar muito melhor que a gente, né? Ele também é um animal muito silencioso, então tem toda essa tática de poder se locomover sem fazer barulho à noite, também para chegar perto da presa. E também uma coisa muito bacana, né, que eles ouvem muito bem. Então, à noite, aquele silêncio, eles conseguem aí localizar a presa além do faro. Então, são ótimos caçadores e são caçadores que preferem aí sair à procura das presas no fim de tarde, começando da noite, e durante o dia ficam assim, descansando. Então, às vezes o pessoal chega aqui e fala, poxa, mas o tigre está dormindo? Está dormindo porque não é hábito dele ficar acordado durante o dia, ele prefere ficar acordado durante a noite. Então, uma das características que define o animal como noturno seria aí a sua visão? Isso, normalmente animais noturnos eles têm uma visão diferente, né? A gente vai ter a oportunidade de conhecer outros também que têm uma visão ainda mais adaptada e característica. Muito bom, muito obrigada. Lindos tigres, tigres asiáticos, não é? Isso, esse é o tigre siberiano, né? Ele vive na região lá no cantinho da Ásia, lá em cima, entre a China e a região da Sibéria, na Rússia. Muito bom. Acordados, acompanhamos hábitos de animais chamados noturnos. Conferimos aí coruja, um tigre, outros animais. Pensando nesses animais, nessa visita que fizemos agora, não é? O vídeo nos trouxe uma visita com a professora Genoveva a um jardim zoológico. Conferimos alguém que conhece bem sobre os animais e temos uma pergunta, pensando na noite,
da floresta, que está na tela, outra pergunta surgirá e a pergunta é: quais características classificam os animais de hábitos noturnos? Como são? Ora, nós pensamos e acompanhamos no vídeo algumas explicações e informações. Esses animais, eles são mais ativos durante a noite, eles podem caçar durante a noite, se locomover, também enxergam muito melhor, têm uma visão adaptada para esse período, para a noite. E a gente vai conferir aqui na tela alguns animais, revelação animal. Confiram aí, o animal se revelará. Não dá para entender o que é, mas como vocês assistiram, inclusive no vídeo, temos algumas corujas com olhos bem abertos. É de dia, sim, mas as corujas têm hábitos noturnos, são mais ativas durante a noite. Tem mais animal de hábito noturno aqui. Vamos descobrir? Vamos, Raíssa. Ah, não dá para ver, está escuro. Ora, é noite, professor. Patinhas. Ah, tem um corpinho. Qual será o animal? Olha, já dá para reconhecer. E aí? Um morcego que voa, se locomove, se alimenta durante o período da noite, tem hábitos noturnos. O morcego sai à noite. Tem outra revelação, acompanhe, não dá para ver ainda. Está escuro, tem uma orelhinha, é peludo. Ah, já deu para ver. Parece um felino, assim como o seu gato, que tem hábitos noturnos. Você tem um gato que acorda de madrugada, ou melhor, que está bem acordado de noite e de madrugada, fazendo bagunça e correndo pela casa? Temos um leopardo na tela, também um animal de hábitos noturnos. O leopardo, como outros animais, são mais ativos durante a noite. Bom, nossa aula está terminando, eu devo finalizar com a tela e a avaliação, mas antes disso, você pode registrar quais são as características dos hábitos, ou melhor, quais as características dos animais noturnos. Foi aquilo que refletimos nesta aula. Com a ajuda de um adulto, conhecemos as características e alguns exemplos de animais de hábitos noturnos. Foi isso que fizemos na aula de hoje. O link com o QR Code para avaliação da aula que se encerra está nesta tela. Estivemos bem acordados. Eu não sei se você assistiu essa aula no período da manhã, da tarde ou no começo da noite. Mas lembre-se, de noite nós humanos devemos dormir, porque isso garante a nossa saúde e a disposição para realizar tudo o que precisamos durante o dia. Assim, nos despedimos. Tchau, tchau, gente! Um grande abraço!